Olá, tudo bem? Tamar aqui. O ser humano precisa mesmo ser transformado? Por quê? Em que sentido? Seguir a Cristo é uma escolha? Se eu seguir a Cristo, ficarei livre de sofrimentos? Qual deve ser a base, a essência da fé do cristão? Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Clique aí no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixe o seu like, clicando no joinha, no gostei, para avisar ao YouTube que este assunto é importante para as pessoas e assim ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos para abençoar mais pessoas. Vem comigo! A vida é feita de escolhas, e isto inclui escolher viver com Cristo ou não. Quando o Filho de Deus esteve na terra, as pessoas que se encontraram com ele também tiveram que fazer a escolha. Abandonam a vida de pescaria ou não? Escolho ser pescadores de homens ou continuo lançando a rede ao mar? Desço da árvore ou não? Eu sou um funcionário público concursado? Será que abandono a alfândega, a aduana, para seguir a Jesus? Ao abandonar tudo para seguir a Cristo, os seus discípulos tiveram experiências singulares que jamais teriam se tivessem ficado onde estavam. O apóstolo do amor encerrou o Evangelho de Cristo, dizendo que ele fez muitas outras coisas que não foram registradas. Imagine se fosse no século XXI, quantas fotos, quantas selfies, quantas filmagens não haveria. Mas este foi o privilégio que só eles tiveram, de ser testemunhas oculares dos milagres e maravilhas. Eles viram Cristo ensinar multidões, presenciaram ele operar milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Mas não somente isto, eles mesmos, pelo poder de Deus, curavam os enfermos e expulsavam os espíritos das trevas. Eles foram impactados por Cristo e transformados por ele para influenciar a geração da sua época. Hoje, ainda é necessário que cada um que escolha seguir a Cristo seja transformado por ele para viver uma vida que agrada a Deus. Deus já te escolheu antes de você escolher a ele. Cristo já te escolheu. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, e confirma no 19, eu vos escolhi. O que você precisa fazer é apenas decidir seguir a ele ou não. Ele te escolhe. Você aceita? Deus escolheu no passado homens de todas as classes sociais para lhe servirem. Chamou construtor de tendas, médico, copeiro, cobrador de impostos, escriba, governador, pastor de ovelhas, rei, pescador, agricultor. Hoje não é diferente. Ele continua chamando a todos, ricos e pobres, com estudo ou sem estudo, com cultura ou sem cultura, mas há uma coisa em comum. Todos os que são chamados precisam ser transformados por ele através do seu evangelho, pois só quem é transformado pela renovação do entendimento experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos feitos por Deus a sua imagem e semelhança. Mas o pecado deformou esta imagem e agora precisamos ser transformados por Cristo para termos nossa imagem restaurada. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória. Nós somos chamados para melhorar a cada dia como cristãos. Ei, permita-me te perguntar, hoje você é um cristão melhor do que era ontem? Você está mais perto de Jesus? Na vida espiritual, você andou para frente ou para trás? Você está na direção certa? A maneira como você vive hoje agrada mais a Deus do que a que você vivia ontem? Cristo te convida hoje a voltar a ser um discípulo dele de verdade, a andar com ele. Ainda dá tempo. Mas você precisa renunciar ao embaraço que te prende e que te impede de servir a ele. Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículo 12, que a graça de Deus, Jesus, nos ensina que temos que renunciar ao pecado e aos desejos mundanos
e viver neste presente século de uma maneira sóbria, justa e honesta. Qual será a tua escolha hoje? Cristo ou o mundo? Ou você renuncia ao mundo, ou você renuncia a Cristo. E quem não abre mão do mundo, torna-se automaticamente inimigo de Deus. Quem tem um encontro com Cristo, o valoriza acima de todas as coisas. Saulo, perseguidor da igreja, após o encontro com Jesus, afirmou aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 e 8, o que para mim era ganho, tinha valor, eu passei a considerar como perda, sem valor. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, sem valor, para que possa ganhar a Cristo. Quem tem um encontro real e genuíno com Cristo, passa a pensar nas coisas que são de cima, constrói uma casa sólida na rocha, vive em novidade de vida e sabe que o céu lhe espera. Todos os que são discípulos de Cristo precisam fazer novos discípulos para a expansão do seu reino. Esta tarefa não é só dos pastores, missionários ou evangelistas. Todo discípulo precisa fazer novos discípulos, precisa evangelizar, precisa fazer missões. E como se faz isso? Vivendo como um verdadeiro discípulo, falando da palavra dele, espalhando a palavra de Cristo, divulgando o amor de Deus, orando pelas almas e por quem prega o Evangelho, contribuindo de alguma maneira para que o Evangelho do Reino seja pregado a todas as pessoas. O apóstolo Paulo nos deixa claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que é nossa obrigação como cristãos anunciar o Evangelho. E ai de nós, se não anunciarmos. O próprio Jesus nos deu a ordem em Mateus 28 e 19, ide e ensinai, fazei discípulos, e em Marcos 16 e 16, ide e pregai. Assim que a samaritana teve um encontro com Cristo, ela deixou o seu cântaro de água e foi anunciar a Jesus. Deus também espera que você espalhe a palavra dele, que você anuncie Cristo ao mundo. Acredite em mim, embora nós temos hoje no Brasil uma igreja em cada esquina, talvez tenhamos mais igrejas hoje do que bares, há milhões de pessoas necessitando de Deus e esperando uma palavra sua. Todos os dias eu recebo mensagens de muitas pessoas pedindo oração, desesperadas, com problemas sérios, pessoas pensando em desistir de Deus, fracas na fé, clamando por socorro. E ouço também todos os dias alguém me dizendo, eu estava a ponto de desistir, mas a palavra chegou até mim e Deus falou comigo. Ei, Deus conta contigo. Espalhe a palavra de Deus e Ele se encarrega de fazer chegar em quem precisa. Assim como cada discípulo, dentre os 12, tinha uma característica diferente. Impulsivo, corajoso, ambicioso, crítico, amoroso, questionador, honesto, sincero, desprezado, descrente, patriota, traiçoeiro. Assim também, cada um de nós temos o nosso temperamento, as nossas características, os nossos pontos fortes e fracos. Mas Cristo quer nos transformar de glória em glória a cada dia, para que possamos crescer na graça e não ficar estagnados na vida espiritual. Quando Jesus chamou os seus discípulos para andarem com Ele, Ele não leu primeiro todas as regras, não fez eles assinarem um contrato com direitos e obrigações, não disse que se eles quisessem teriam 7 dias para desistir. Não, nada disso. Ele simplesmente disse, segue-me. Ele fez o convite e eles aceitaram. Deixaram tudo e o seguiram. O que é que te impede hoje de seguir a Jesus? O que te prende? O que é que você não quer largar? Cristo está convidando, segue-me. Você está disposto a renunciar ao que te prende e te impede de viver uma vida espiritual abundante? Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e nós temos o direito de exercer esta liberdade todos os dias. Todos os dias podemos escolher dar um passo em direção a Deus ou um passo para mais distante dele. Podemos confessar a Cristo com nossas palavras e atitudes, ou podemos negá-lo. Podemos escolher ser amigos do mundo ou amigos de Deus.
Jesus disse para o jovem rico em Marcos 10 e 21, se desapegue das riquezas que você tem, vem e segue-me. Qual foi a escolha dele? Escolheu ir embora triste e contrariado. Jesus chega na província dos Gadarenos, encontra um homem em estado deplorável, possuído por uma legião de demônios, de espíritos imundos, que morava nos sepulcros do cemitério. Um homem que nem as correntes e algemas conseguiam prendê-lo, porque com a força demoníaca ele escapava. Ninguém conseguia amansá-lo. Mas, como quem se encontra com Jesus, é por ele transformado. Jesus expulsou os demônios e daqui a pouco o homem foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo, libertinho da Silva. Os demônios entraram em uma manada de quase 2.000 porcos que pularam de um despenhadeiro e se afogaram no mar. Qual foi a escolha do povo de Gadara? Em vez de se alegrar pela libertação de um homem possesso por uma legião de demônios, expulsaram Jesus do seu território, aborrecidos pelos porcos. Jesus respeitou a escolha deles e saiu da sua terra. Em Cafarnaum, onde Cristo morava, as pessoas escolheram não acreditar nele. E o evangelista Mateus registra no capítulo 13 e versículo 58 que por causa disso, Jesus não fez ali muitas maravilhas. Deus respeita a tua escolha. O que você escolhe hoje? Você sabe quando foi que Jesus disse de que adiantaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele disse isso em Mateus capítulo 16 e versículo 26. Imediatamente após ele falar da necessidade de renúncia. O que Cristo está dizendo nesta ocasião é: quem quiser desfrutar do mundo, ganhar o mundo, perderá a sua alma. Ao passo que quem renunciar ao mundo, perder o mundo, ganhará a vida eterna com ele na glória. Salomão diz em Eclesiastes 11, versículo 9, quer andar pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos? Ok. Quer fazer o que bem entende? Então tá. Mas ele complementa, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo, a julgamento. A escolha é sua, mas pela tua escolha você será julgado. A escolha é nossa, mas pela nossa escolha nós seremos julgados. Qual a tua escolha? Porta estreita ou larga? Caminho estreito ou largo? Cristo não nos prometeu uma vida livre de aflições, mas Ele nos garante que mesmo nas aflições, com Ele nós temos paz. Você ouve muita gente citar esse versículo, João capítulo 16 e versículo 33 pela metade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o começo do versículo, Jesus dá a razão pela qual Ele disse isso. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz na aflição, paz na luta, paz na tribulação, a paz que excede a todo o entendimento. Paulo diz em 2 Timóteo 2, versículo 3, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Isso significa desfrutar de paz mesmo em meio à guerra. O evangelho que nós cremos e pregamos não é um evangelho vazio, de palavras bonitas, mas que não servem para nada, que massageia o ego, porém não liberta nem transforma o ser humano. O evangelho que cremos e pregamos é um evangelho cristocêntrico, baseado na cruz e fundamentado na ressurreição de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um evangelho que salva, cura, liberta, faz milagres e traz esperança de vida eterna. Esse evangelho envolve a oração que você faz dentro do seu quarto e só o Pai Celestial vê em secreto. Envolve a oração que você faz em favor de alguém, ainda que ninguém saiba. Envolve a visita que você faz para alguém necessitado, mesmo que não seja anunciada para o mundo inteiro ouvir. O que você faz oculto e de maneira anônima, ainda que ninguém na terra saiba, para Deus importa. Ser um discípulo de Cristo é seguir os seus ensinos. Para seguir os seus ensinos, primeiro é necessário aprender. E para aprender com Ele, tem que andar junto com Ele no caminho. A criança que anda com seus pais, sendo instruída ao longo da infância no caminho direito,
até a velhice não se desvia dele. Assim é o discípulo de Cristo. Quem anda com ele, aprendendo com ele, ao longo do caminho, por toda a vida, permanece nos seus ensinos. Renove hoje os seus votos de fidelidade a Cristo. Seja um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Ele te convida hoje a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não se trata de religião, mas de Deus. Receba o Deus Filho no seu coração. Aceite o sacrifício dele na cruz e ele te dará a vida eterna. Renuncie ao mundo e receba Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.